Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um Rotary Tiquira em Ação. Hoje estamos recebendo aqui a Denise, ela como servidora municipal da Secretaria de Saúde de Formosa e está atuando frente à educação em saúde. E hoje o tema é interessantíssimo, desmistificando as informações sobre o cordão girassol. Boa noite, Maciel, Cássio, boa noite, companheiro divino. Boa noite, Márcia, boa noite, Cássio, boa noite, Maciel, boa noite àqueles que já estão nos ouvindo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cordão de girassol, a doutora Denise vai estar aqui nos esclarecendo. Então, eu te pergunto, quem é você, Denise? Boa noite a todos. Meu amigo, eu sou uma filha de Deus agraciada, muito abençoada por fazer parte dessa família tão maravilhosa, né? Da sociedade formosense, em especial agora rotariana, mas também servidora municipal da saúde, né? Que tenho um desejo muito grande de contribuir para que a sociedade possa obter informações que fortaleçam todas as ações que envolvem a prevenção em saúde, nos mais diversos aspectos. Então, seja bem-vinda, Denise. Está no lugar certo. Para começar, Denise, o que significa o cordão de girassol? Então, cordão de girassol é um símbolo internacional, né, que é utilizado para facilitar o atendimento às pessoas que portam doenças raras e ocultas. Que doenças são essas? As doenças que são invisíveis aos nossos olhos. Um exemplo simples. A pessoa que porta uma síndrome de Down, ela tem uma característica física que, quando você se aproxima da pessoa, você olha e observa os olhos, o formato das mãos, algumas características que são próprias desta síndrome. Existem outras síndromes que são invisíveis. Existem outros comprometimentos da saúde que você não consegue ver a olho nu, são invisíveis, mas que te colocam em situações, muitas vezes, indesejáveis, em momentos de dificuldades, sobretudo no que tange à saúde. É para isso que serve o cordão de girassol, para nos possibilitar o direito ao atendimento de qualidade e respeitoso. Denise, qual é a real finalidade do cordão para a nossa sociedade? Então, amigos, a nossa sociedade vive momentos muito delicados e sutis hoje em dia, né? Uma correria no nosso dia a dia. E veja bem, não seria justo a estes indivíduos que necessitam de um olhar tão diferenciado, empático e respeitoso diante de suas necessidades, não terem o direito, assim como todos os outros demais indivíduos, a uma atenção àquilo que ele tem de, digamos assim, dificuldades diante do seu quadro de saúde. Veja bem, vou citar a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma alteração intestinal que a pessoa vive inúmeras situações diante dessa doença, mas durante a crise, um dos fatores que chamam a atenção e que podem acontecer é o indivíduo evacuar por não conseguir suportar as dores e ter, assim, esse cuidado. Imagina uma situação, um adulto, uma criança, um adolescente, um ambiente hospitalar, necessitar de um atendimento mais ágil, com um olhar mais empático,
ter que se expor diante de quem está ali no ambiente. Então, é para isso, é para facilitar esse trâmite, porque a pessoa portando o cordão, quem for atender, no ambiente que ele estiver, a pessoa vai saber identificar que aquele indivíduo ele precisa de um atendimento mais ágil, né? E que você, servidor, tenha um olhar mais empático às necessidades naquele momento. Então, ele tem tipo uma preferência de atendimento? Ou não, preferência não. Não. O cordão lhe dá o direito de um atendimento prioritário. Né? Prioritário. Tá bom? Prioritário significa primeiro que os demais. Pelo risco de vida que muitas vezes essas comorbidades elas podem causar a esse indivíduo. Um exemplo básico e simples sobre isso é a questão do diabetes. A pessoa que é diabética, se estiver em uma crise de hipoglicemia, ela pode entrar num quadro, né, muito delicado, muito rápido. Então, o atendimento ele precisa ter uma celeridade maior do que os demais atendimentos. Tá. E quais as deficiências ocultas podem ser sinalizadas com o cordão de girassol? Márcia, a lei permite que mais de 100 doenças possam ter o direito ao uso do cordão de girassol. Eu vou citar algumas só para facilitar. Fibromialgia, né? Problema de cegueira, alguns problemas como TEA, hiperatividade, doença de Crohn. Então, assim, é uma série, é muito vasto. Lembrando que as demência, Alzheimer, então é um leque muito grande mesmo. Para facilitar, aquela pessoa que tiver interesse em obter detalhes sobre estas doenças que dão direito ao uso do cordão, pela internet é só você acessar o Google dentro de programas fidedignos, né, as informações correspondentes a isso que lhe dão o rol de todas as doenças que têm autorização por lei de fazer o uso desse cordão. Maravilha, Denise, obrigado. Vamos continuar, né, gente? Onde, Denise, eu consigo informar-me melhor sobre o cordão? Ou seja, onde que eu consigo buscar informação? Onde que eu consigo ter todo o conhecimento necessário sobre o cordão? Divino, no nosso município, nós temos, graças a Deus, um departamento de pessoas deficientes que é coordenado por uma colega nossa, Raimunda Leila, que vem fazendo um trabalho extraordinário, sabe? Neste departamento que se encontra lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? A pessoa pode fazer o seu cadastro e obter todas as informações sobre o cordão pertinentes a ele e também gratuitamente receber o seu cordão. Outro local também é na Secretaria de Saúde, comigo mesmo, no Departamento de Educação em Saúde. Agora, em outros lugares, cada município tem o departamento que eles direcionam, né? Porém, no Estado, você consegue, nas secretarias de saúde do Estado. Então, eu creio que em todos os departamentos que envolvam saúde, independente de ser município e Estado, você consegue obter as informações necessárias. E onde que iniciou-se o uso do cordão girassol? Olha que interessante. Lá no ano de 2016, num aeroporto em Londres, o pessoal começou a observar a necessidade, né, de obter
mecanismos e ferramentas que lhes ajudassem e lhes assegurassem a conduzir esse público de indivíduos que têm determinadas deficiências e comorbidades, ou melhor, uma necessidade de um olhar mais empático, né, mais humanizado, em especial e sobretudo nos ambientes de grande circulação. Então, isso começou no ano de 2016, no aeroporto em Londres. Doutora Denise, qual o público pode usar o cordão de girassol? Qualquer pessoa pode usar? Eu posso comprar um na feira? Olha, você pode até comprar, porque infelizmente hoje a gente encontra pelos camelôs nas ruas, né? Uhum. Porém, a lei assegura o uso somente por pessoas que portam documentos comprobatórios da necessidade de ter esse tratamento diferenciado. Não posso comprar na feira, então. Você pode até comprar e usar como um acessório para colocar na sua chave ou em alguma outra coisa para carregar seu crachá do trabalho, mas não para lhe assegurar um atendimento mais empático e respeitoso. Para este tipo de atendimento, você precisa comprovar, por meio de laudos médicos, esta necessidade, porque isso lhe é garantido por lei, lei municipal, lei nacional e assim por diante. Você falou que, né, através de documentos, né? Então, para fazer o uso, é necessário algum tipo de cadastramento? Sim, se faz extremamente necessário para que a gente não incorra naquela questão do tal jeitinho brasileiro. Que o companheiro que queria já, né? O companheiro abordou anteriormente. Infelizmente, a gente encontra variedades incríveis de pessoas pela nossa sociedade, né? E nem todo indivíduo tem responsabilidade para consigo e muito menos para com os outros. Então, precisa sim a documentação necessária para o cadastramento. Toda a documentação de uso pessoal e individual, comprovante de endereço, né? E os laudos que comprovam com CID a doença que lhe dá esse direito, bem como os relatórios médicos de estudo e investigação para fechar laudos. E onde que faz esse cadastro? Então, esse cadastro, como eu falei anteriormente, no nosso município, ele é feito na Secretaria de Desenvolvimento Social, no departamento da pessoa com deficiência, com a Raimunda Leila, né? Certo. Tá bom? Que está nos acompanhando aqui, também, por sinal, viu? Que maravilha, seja bem-vinda, viu, amiga? É bom ir repetindo, né? Para fortalecer a informação, né? Isso. Bom, nós já sabemos, então, pelo que você já falou, que o uso do cordão de girassol, então, ele é regulamentado. Sim, ele é regulamentado. Inclusive, é importante ressaltar que, a nível nacional, a lei que regulamenta esse uso e que dá o direito ao uso a esses indivíduos é a Lei 14.624 de 2023, né, que acrescentou ao Estatuto dos Deficientes o direito ao uso desse cordão. Mas também é muito importante a gente esclarecer que o nosso município, desde 2024, por meio da sensibilidade de um ex-vereador, Dr. João Batista Mororó, também tem um projeto de lei de número 58/2024, que permite que em nosso município seja fortalecida toda e qualquer ação de divulgação, desmistificação das informações, para que se fortaleça, né, exatamente a conscientização da sociedade de maneira geral
sobre o uso correto deste cordão. Deixa eu te fazer uma pergunta talvez ignorante. A gente está falando aqui cordão de girassol. Certo. Cordão de girassol é a flor mesmo que vem no cordão? Sim, olha que interessante. Por que do girassol? É importante a gente lembrar que o girassol é uma flor grande, forte, resistente, bonita, mas, sobretudo, dois aspectos se sobressaem. Ela é extremamente resiliente e ela busca a luz do sol. Então, qual foi a intenção de usar a imagem do girassol? Que a gente possa empoderar, fortalecer, mas, sobretudo, dar condições respeitosas a todas as pessoas que portam esse cordão em seus atendimentos, independente do local onde ela esteja. Porque esse cordão, é válido ressaltar que ele vale para todos os ambientes. Imagine, atendimento bancário, nos hospitais, nas clínicas, nos clubes, em praça pública, para facilitar não somente para o indivíduo, mas sobretudo também para seus familiares, seus acompanhantes e para a sociedade de uma maneira geral, que chama a atenção do outro para que se tenha determinados cuidados para com esse indivíduo e todos aqueles que estiverem o acompanhando. Porque eu já vi, fugindo aqui dos trâmites, eu já vi algumas pessoas com um cordão, mas não com girassol. Não sei se é um quebra-cabeça. Os autistas. Sim. Mas eles podem usar também o girassol? Márcia, é muito valiosa e pertinente essa sua pergunta. Existe uma gama um pouco extensa desses cordões, que são ferramentas facilitadoras, né? Então, o girassol, ele é sobretudo para as doenças raras e ocultas. Porém, é válido ressaltar que existem outras doenças que vêm acompanhadas de outras comorbidades, em especial os autistas. Nem todo autista tem só o TEA. Então, existem comorbidades que são invisíveis e nem todo autista é de nível 3, que tem um grande comprometimento. Então, se ele for de nível 1, é quase que imperceptível. Então, o cordão de girassol também dá a esse público o direito de fazer uso do cordão de girassol por esta razão. Lembrando que o símbolo específico do autismo é o quebra-cabeças. Tá? Assim como outras doenças, existem outros símbolos. O bonequinho com as extremidades em azul é a acessibilidade, né? O infinito é a diversidade. A borboleta tem lupus, então uma série de outros símbolos, tá bom? Sim. E onde é possível fazer o uso do cordão de girassol? Então, como eu te disse, em todo e qualquer lugar onde a pessoa portadora dessas comorbidades, bem como seus acompanhantes e familiares, se sentirem com necessidade, né, dessa ajuda diante da sociedade para que sejam resolvidas as situações sem que este público tenha que se expor, né? É muito complicado uma mãe, um familiar, um irmão, um pai que está acompanhando, vamos usar o autismo, porque foi a sua fala sobre o TEA agora mesmo, que tem um
um comportamento um pouco diferenciado, muitas vezes, né? Que eles se desregulam com muita facilidade. Você já pensou o quanto é constrangedor, muitas vezes, você ter que ficar expondo isso à sociedade? Bom, aqui, ó, vamos agradecer aqui, ó, a Raimunda Leila está nos informando aqui que a plataforma para o cadastro de pessoa com deficiência no município de Formosa está em fase de implementação. Então, daqui a pouco nós teremos um cadastro que as pessoas poderão utilizar para fazer esse cadastramento, né? Não, Divino, o cadastramento ele já é feito. Virtual. O que está sendo formado é só a plataforma, mas a Leila faz o cadastramento manual. Exatamente, tá é bom? O que ela está dizendo aqui, que isso vai poder ser feito através, eu acredito, da internet. Exatamente, daqui uns dias vai só facilitar o negócio. Porque hoje esse cadastramento é um cadastramento que você precisa se locomover e ir pessoalmente. Exatamente. Então, a partir que ela falando que essa plataforma está sendo desenvolvida, né? Legal. Aqui nós temos também a Totinha aqui, está parabenizando a Denise, né? Dizendo que o assunto é muito interessante. A Isabela está dizendo que o tema é extremamente enriquecedor. O Darcy está dando boa noite para a Denise, parabenizando pelos esclarecimentos. E a gente agradece a todos que estão nos acompanhando, tá? Ô, Divino, você me dá só um adendo? Claro. Essa Totinha é Totinha Couto? Totinha Couto Teles. Então, olha que interessante. Sabem como tudo começou em Formosa? É a minha próxima pergunta. Em Formosa, como se deu o trabalho sobre o cordão, Denise? Tudo se iniciou há 2 anos atrás, exatamente pela necessidade da irmã da Totinha, minha saudosa amiga Ana Cleia Couto, que hoje já não se encontra mais entre nós, que era portadora de algumas doenças e ela fazia uso da oxigenoterapia. E ela viveu uma situação muito delicada na Secretaria de Saúde. E por nós sermos muito ligadas, ela partilhou comigo e aquilo me chamou um pouco a atenção e nós fomos buscar meios para ajudar a sociedade. E foi daí que tudo começou. E na época eu comecei a pesquisar coisas até na Espanha. Ela no Ceará, por causa das doenças raras, que ela fazia parte de um grupo diferenciado pelo hospital de base em Brasília. Mas acreditem, aqui em Formosa, ao nosso lado, ao alcance das nossas mãos, nós tínhamos a APAF, que já conhecia o cordão de girassol, pela questão de trabalhar, né, da associação trabalhar com o público autista, e nós fizemos essa parceria e desde então nós iniciamos um trabalho extraordinário pela Secretaria de Saúde para levar a todo o público, seja público ou privado, as informações para a gente ir construindo o fortalecimento e o conhecimento da sociedade sobre o direito ao uso desse cordão. E eu tenho certeza que nós temos transformado muitas vidas e temos ajudado a salvar tantas outras, porque este cordão realmente tem feito toda a diferença. Os acompanhantes podem ter esse cordão? Sim, existe essa prerrogativa, porque, por exemplo, existem situações, os autistas, mais uma vez, que se desregulam e que têm altas sensibilidades, nem todos conseguem portar o cordão. Alguns usam no pescoço, outros no punho como pulseira, existem várias formas, mas tem alguns que, pela hipersensibilidade, não conseguem. Então, o acompanhante tem o direito de usar, porém é importante ressaltar que o uso do cordão, ele não é obrigatório, né? Mas é necessário que toda pessoa que porte o cordão, independente de ser no braço, no pescoço ou acompanhante, esteja, quando não tiver a carteirinha, né,
da pessoa que porta, que tem a necessidade, que esteja com os documentos que comprovem essa necessidade. E como é que é essa carteirinha, Denise? Então, essa carteirinha, ela é como a carteirinha dos deficientes físicos. É uma carteirinha que tem a fotografia da pessoa, com os dados pessoais, né? Atrás, agora já as mais modernas, com QR Code, onde consta todos os CIDs de todas as comorbidades daquele indivíduo, para facilitar as prerrogativas em relação ao seu direito ao atendimento prioritário, onde quer que ele esteja. Esse QR Code também só vai ser lido se o sistema tiver, né? Sim, mas ali consta o número do cartão SUS, então facilita muito qualquer atendimento. E a identificação desse indivíduo. Vem filiação, telefone, é como um mini documento. Uma identidade. De identidade, exatamente. Né? Ah, interessante. Denise, o uso do cordão ele é obrigatório até para que a pessoa possa ter as suas prerrogativas atendidas, tá? Mas aí eu te pergunto, como que a gente vai ter essa obrigatoriedade? Ou em vez de obrigatoriedade, vamos dizer que tem que ser um uso constante? Porque realmente a gente sabe que é complicado, tá? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não tem o conhecimento necessário. Exatamente, né? Não tem. Meu então, amigo. Como é que faz para que, vamos dizer assim, um leigo, né, possa olhar para aquela pessoa e ele possa saber, não, ó, esse uso é obrigatório, esse uso não é obrigatório, ele tem que ser constante, não tem que ser constante? Então, o uso ele não é obrigatório, como eu havia dito anteriormente, né? Mas a pessoa que tem as doenças que fazem parte do rol, ela tem o direito ao uso. Ela escolhe se quer usar ou não. Porém, é importante a gente ressaltar que o uso, ele é um facilitador do entendimento da sociedade. E aí, Divino, veja bem, a importância desse nosso momento. O uso do cordão e todas as informações sobre ele ainda é muito recente no nosso país. O uso do cordão é internacional, como eu disse, desde 2016. Porém, no Brasil, é mais recente. Então, nem toda a sociedade, nem todo mundo conhece. Em especial e, sobretudo, as próprias pessoas com indicação ao uso. Inúmeras famílias ainda desconhecem. Por isso, eu aproveito essa oportunidade a convidar todos vocês que estão aqui comigo e que estão nos ouvindo, que nos fortaleçam nessa empreitada, né? Que sejam nossos parceiros, que nos ajudem a compartilhar, a divulgar essas informações, para que a gente desmistifique as informações erradas, para que a gente quebre essa barreira, né, que ainda existe sobre essa insegurança de portar essa ferramenta tão valorosa, para a gente poder ajudar essas pessoas que precisam da gente com um olhar mais humanizado, mais empático, que nós possamos, enquanto sociedade, nos colocar mais no lugar do outro. Veja bem, como é complicado para as famílias atípicas. Verdade. Como é complicado para aquele que porta uma doença que lhe causa, muitas vezes, limitações. Isso. E a gente vê hoje a tecnologia, né, a internet, tanta coisa, eles vão colocando tanta informação, tanta bobagem, né, em si. Sim. E o que é mais importante, o que o que deveria ser o chamamento mesmo, né, para a população, para todo mundo, o povo passa direto, né? Que nem esse bebê que vai passando assim na tela. E o que deveria estar ali de mais importante, eles vão passando. Não tem aquele interesse. Como você falou,
às vezes, a própria pessoa que necessita desse cordão, que precisa dessa informação. É verdade, Márcia. E aí, Formosa, hoje, precisa muito ter o conhecimento de que nós temos uma gestão com um olhar bem delicado e diferenciado sobre esse aspecto. Graças a Deus, nós temos uma prefeita e, sobretudo, uma secretária de saúde com um olhar muito empático sobre a maneira simples e verdadeira de se trabalhar preventivamente. O quanto a nossa secretária Déia tem fortalecido todas as ações, quanto ela tem validado isso e colocado uma abertura singular aos trabalhos relacionados a isso. Como a gente tem evoluído, né? Inclusive permitindo essa parceria fantástica Sim. entre a educação em saúde e instituições de grande representatividade, como nós temos aqui hoje, o Rotary Club Itiquira de Formosa. As pessoas gostam muito de criticar, né? Sim. Mas o elogiar, o ver o trabalho, né? Acontecendo ali, parece que não cai bem aos olhos, né? Infelizmente, a nossa população, no geral, é dessa forma. E hoje a gente vê, a gente já trouxe aqui também a APAF, a gente já trouxe aqui também a doutora Leila, entre outros, né, que a gente já trouxe para falar do autismo, para falar dessas doenças, né? Sim. Desses portadores, enfim, que merece um olhar diferenciado. E a gente vê a dificuldade da pessoa aceitar, né, da pessoa entender, da pessoa compartilhar tudo isso. Exatamente. Agora põe lá uma bobagem que todo mundo compartilha, né? E é interessante o seguinte, sabe, Márcia? A gente observa que a coisa muda quando deixa de acontecer do muro para a rua, para a calçada. Sim. Quando acontece do portão para dentro de casa, aí a pessoa se abre a se sensibilizar mais. Então, é isso que nós precisamos. A gente precisa partilhar mais informações que fortaleça a todo cidadão a se sentir seguro, a não se sentir intimidado, a não se sentir diferente, né, do outro. Porque, afinal de contas, embora todas essas comorbidades e limitações muitas vezes nos deixam diferentes de nossos irmãos, é importante ressaltar que somos todos iguais. Maravilha, Verdade. Denise. Ó, aqui, ó, a Totinha respondeu para você aqui, ó. Ela agradece pela lembrança da irmã dela, da Dindão, né? Exatamente. E afirma, né, que ela, com certeza, ela está olhando por todos nós, né? E pelas conquistas alcançadas pelo trabalho dela. Obrigado, Totinha, por estar nos ouvindo, tá? O Marco Túlio está dizendo boa noite. E eu aproveito aqui a ocasião também, ó, o número do telefone do Rotary, o Clube Formosa Itiquira está no ar, e se você que está nos ouvindo se sente, ou seja, se compartilha conosco essa necessidade de levar informação sobre temas especiais, se quer trabalhar conosco nas nossas ações sociais, nas nossas ações de educação, ligue para esse número aí, converse com a gente e quem sabe você vai estar aqui junto conosco, né? Isso. Participando do Rotary Clube de Formosa e Itiquira e ajudando, né, a fazer a diferença, ajudando a gente a levar conhecimento através dos nossos projetos e fazendo com que outras pessoas, como a doutora Denise, pessoas realmente que nos trazem informações importantes, você passe a fazer parte do nosso grupo também. Todos vocês estão convidados, tá? Divino, me coloco à disposição também aquele que se sentir confortável em nos convidar para que nós possamos partilhar
com maiores públicos Isso. e diversificar esse público também em praça pública, empresas privadas, aonde quer, em igrejas, aonde quer que a pessoa que está nos acompanhando observe a necessidade de transmitir esses simples conhecimentos para que a gente tenha uma sociedade fortalecida, né? Eu me coloco à disposição. Maravilha. Sou parceira de todos. Sejam bem-vindos à Educação em Saúde. Maravilha. O companheiro Divino falou de ações. Eu quero pedir também para quem estiver nos ouvindo sobre os vidros. Nós temos alguns containers de vidros espalhados aí na cidade, lá na Secretaria do Meio Ambiente, no DEC. Temos também lá na Recicla Metais, lá na Lagoa Feia. E a gente quer pedir a você, não joga vidro no lixo, joga lá no container. Isso aí ajuda a gente também a limpar a cidade, a natureza agradece, tá certo? Isso é uma de nossas ações. E agora também a gente... Aproveita e pede para não jogar lixo dentro dos containers. Ah, sim. Não jogue vidro no lixo e não jogue lixo dentro do container. Ali no deck mesmo, enchem o container de coco que não dá espaço para os vidros. Então, por favor, a gente pôs esses containers justamente para tirar os vidros da rua. Então, faz sua parte, ajuda a gente, coloque os vidros lá. Tudo que volta depois, a gente troca por cadeira de rodas. Então, é muito importante, viu, a sua participação. E também, Divino, a gente está aí terminando agora uma ação da horta comunitária lá na escola Helena Nasser, não é isso? Isso, e começando outra na Mãe Social 2. Exatamente. Então... E assim... Olha que maravilha. Rotary. O Rotary Formosa e Tiquira atuando junto à sociedade. É uma engrenagem que não para e a gente precisa de vocês, precisa de braços, né? Precisa de pessoas que queiram vir trabalhar com a gente. Comprometidas. Tá? Comprometidas. Nós temos muitas ações, tá? Nós temos muito espaço e nós precisamos de braços e pessoas que queiram, né, fazer a diferença. Isso. Bom, Denise, vamos voltar à nossa pergunta, né, que é o que o pessoal aqui realmente quer ouvir, né? Certo. Por que o cordão de girassol é importante para a inclusão? Então, porque ele permite que essas pessoas tenham direitos semelhantes aos demais, para que todos tenham os mesmos direitos sobre suas necessidades. Olha como é importante isso. Muito, muito. Um simples cordão. Um simples cordão. Né? É porque ele consegue sinalizar para a sociedade uma pessoa que às vezes passaria despercebida. Exatamente. Né? Uma pessoa que passaria despercebida, aquela pessoa invisível, ela necessita de uma atenção especial, né? E isso é fundamental, isso é importante. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, nós, e aí eu me incluo, que somos leigos, que a gente não conhece, tá? Às vezes você vê aquele cordão, você acha que até é bonitinho, é um cordão bonitinho, mas você não consegue, tá, compreender a grandiosidade e a importância dele. Então, aí, com a sua resposta, realmente a gente consegue entender essa importância. Divino, e aí vale ressaltar o seguinte: como que o cidadão comum deve se comportar diante de um indivíduo que está portando o cordão. Realmente é importantíssimo. Né? A gente ia até fazer essa próxima pergunta. O quanto isso é singular e importante. Quando você estiver diante de um indivíduo que porta esse cordão, se coloque no lugar dele e pergunte: como eu posso te ajudar? Ajudar a pessoa, for uma pessoa que você observar que ela tem alguns movimentos diferentes, se dirija a quem o acompanhe. Isso, acompanhando. Seja empático. Proporcione celeridade no atendimento que ela necessita. E eu tenho certeza
que você estará contribuindo para o bem dessa pessoa, daquele que o acompanha, de toda a sociedade de uma forma geral, mas você também vai se sentir uma pessoa melhor, porque você vai proporcionar equidade. Pois é, por isso que é bom a importância da gente conhecer, né? Sim, da gente divulgar. Né? Quando eu li a primeira... Multiplicar essas Exato. informações. Quando eu li, que eu vi lá cordão de girassol, eu ainda fiquei assim, gente, cordão de girassol, será que é o nome do cordão? Será que tem realmente o girassol? Por isso que eu já fiz logo a pergunta. Tem, porque sim. eu também não conhecia. Tudo que você está falando aqui, para mim, estou aprendendo hoje. Olha que maravilha. O quanto é importante o trabalho do Rotary com esses podcasts. Seja você também um girassol na vida do seu irmão. Traga luz, dê empoderamento, fortaleça todo e qualquer indivíduo. Mas se fortaleça também, porque informar também é empoderar. Maravilha. E a Maria dos Anjos está nos perguntando aqui. Boa noite, doutora Denise. E a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? As pessoas portadoras do câncer têm direito ao cordão? Então... É a Maria dos Mary Anjos. Atualmente, Meire, o cordão são para aqueles casos de doenças invisíveis. O câncer, em sua grande maioria, não em todos os casos, né? Ele tem algumas características com o passar do tempo. Mas a sugestão é: quem vai saber qual doença pode usar ou não é o seu médico. É aquele que conhece o CID da sua doença. Então, procure o especialista que te acompanhe, que ele vai te orientar sobre isso. Nem todo caso tem a indicação do uso do cordão. Você falou que para cada comorbidade tem um desenho, né, e tal. Para algumas. Não seria o caso de unificar e ficar só o girassol? Então, o girassol é para doenças raras e ocultas, aquelas invisíveis, né? Mas agora eles estão utilizando também um cordão que é um pouco novo, né? Que é o que eu havia comentado antes do bonequinho, que é sobre acessibilidade. Então, provavelmente, pode ser que daqui uns dias a gente tenha unificado algumas doenças e que o uso destes vários cordões sejam direcionados para um único cordão. Né? Ainda não é assim que funciona, como eu disse para vocês, mas tudo indica que nós estejamos caminhando para isso. Ah, sim. Assim, eu acho até que seria mais viável, né? Porque você vê a pessoa com cordão, você já sabe. Aí começa a aparecer vários outros desenhos. Exatamente. Quem está usando sabe. Mas o porquê, nem todo mundo conhece. Não. Exato. Bom, gente, eu acho que hoje foi assim, foi ótimo, né? Muita novidade, muita coisa boa aí para a gente poder passar adiante, passar aí agora para os nossos amigos, familiares, né? Sim. Eu achei super interessante. Eu nem procurei no Google, hoje eu nem procurei, porque eu costumo até dar uma olhadinha. Eu falei, não vou procurar, porque eu vou tirar minhas dúvidas lá, né? E assim, eu amei. Que bom. Porque não conhecia realmente, não tinha conhecimento nenhum sobre esse cordão girassol. Para mim foi uma novidade e que pode ter certeza que eu vou passar daqui para frente. Olha que bom. Então, hoje eu só tenho a agradecer, né, a sua presença aqui, agradecer a todos. Queria dar um beijinho lá para a Zilma, que deve tá aí já também ouvindo a gente, e uma parceirona nossa.
Um beijão aqui no Maciel, o Cássio que está aqui também. O Cássio veio aqui para dar uma olhadinha e está ali, ó, só no celular. Estou só de olho nele ali. Agradecer, né? Vamos agradecer a todos aqueles que estiveram nos acompanhando, né? Depois o podcast vai ter também postado no YouTube para continuar à disposição de todos, né? E informando a todos que estão nos ouvindo, como a doutora Denise bem falou aqui, ela está disponível para levar esse conteúdo para aquelas pessoas que acham interessante, para suas empresas. Então, vamos, contate o Rotary Club Formosa Itiquira, né, para que a gente possa levar isso, além de outras ações nossas, que venham colaborar conosco, e desejar a todos boa noite a todos, tá? Agradecer aqueles que nos ouviram, agradecer profundamente a doutora Denise por ter nos trazido informações tão importantes, porque o que acontece hoje em dia, que a gente consegue observar, é que a informação hoje, em função do advento da internet, ela é muito rápida, ela é muito célere, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, quando a gente tem o privilégio de ouvir uma pessoa que tem tanto conhecimento sobre o assunto, a gente só pode dizer muito, muito obrigado, que Deus te abençoe e que você continue levando essas mensagens para muitas pessoas e que continue levando essa informação para que nós possamos, tá? Quando a gente vê uma pessoa portando um cordão de girassol ou qualquer outra necessidade, tá? A gente tenha a capacidade de ser empático com essas pessoas, tá? A gente tem essa capacidade de reconhecer que ali que tem uma pessoa portadora de uma necessidade especial. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês do Rotary, né? E a todos que se colocaram à disposição para nos ouvir pelo nosso podcast. Agradeço em especial também a Deia, nossa secretária, por estar me fortalecendo nestas ações, né, e me colocando à disposição de quem tiver confortável aos convites voltados à educação em saúde, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Gostaria de agradecer a família Couto por estar aqui conosco, mas, sobretudo, a Deus e ao Divino Espírito Santo, que nós estamos vivendo um momento que se aproxima Pentecostes, e Ana Cleia, ela vivia sob o sopro do Espírito Santo, devido à doença pulmonar que ela tinha, né? E todo ano, nesse período de Pentecostes, eu me recordo de muitos detalhes que vivemos juntas. E hoje, diante desse trabalho de trazer essas informações tão preciosas sobre o cordão de girassol, eu vejo que aquela mulher, que tinha uma estatura pequena, foi gigante em seus feitos. E continua sendo, porque foi por meio dela que esse trabalho teve início em nosso município. E é por ela que eu me fortaleço a cada dia na busca de propagar aos 4 cantos sobre essa maravilha. Que Deus te abençoe, querida Dindão, onde você estiver. E que o Espírito Santo sopre em nós o sopro do amor divino de Deus. Muito obrigada a todos vocês. Assim seja. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, viu, gente? Inscrever, compartilha, dá seu joinha. E brigadão, até o próximo. Tchau, tchau, até o próximo.